Já quer, Pedro? Mais uma? Mais uma. Harmonizado com a vida, eu vejo tudo diferente. Eu vejo verde, vejo as matas. Eu vejo os pássaros, vejo a gente. Eu vejo tudo diferente. Vejo o lindo céu azul. Vejo as flores e os bichinhos. Olho todos os passarinhos meditando mais um pouco. Sinto Deus onipotente. Sinto um coração de rosas. Vejo a lua crescente. Eu encerro esse hino com o coração em flor. Como é belo, como é lindo. Todo bem, todo amor. E como é belo, como é lindo. Todo bem, todo amor. A juventude anda procurando paz. A verdade dos sonhos reprimidos. Hoje é o dia, vamos abrir o peito. Viajar nas ondas do eu superior, onde no amor põe amor e colherá amor. Ser jovem não tem idade. Um sábio um dia me contou da força transbordante do coração que transforma a causa em vida e vida em arte. Salve Wagner! É preciso ter coragem para realizar e luz para a flor frutificar. Os sonhos não envelhecem. Muito bom, Luciano. Agradeço essa introdução, um ótimo início. Vamos começar, então, mais uma conversa biodinâmica, uma iniciativa da Associação Biodinâmica do Sul do Brasil e da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, que acontece toda terça-feira, neste horário, desde o início do mês passado. E hoje teremos a presença, então, da Daniela e do Luciano, trazendo esse impulso biodinâmico da Bahia, impulso do cacau agroflorestal. Uma palavra, Luciano e Daniela. Só antes de começar, mais só uma coisinha. Então, vai ser uma dinâmica bem informal, eles vão fazer uma apresentação de meia hora, e quem quiser, nesse tempo, fazer perguntas pelo chat, ou senão depois a gente vai abrir para perguntas ao vivo mesmo. Boa noite a todos, boa tarde, final de dia. A gente gostaria de estar o tempo todo nessa reunião vibrando por nosso querido René Piamonte, que ele receba essas vibrações de amor e de saúde que a gente vai emanar o tempo todo desse encontro nosso biodinâmico. Então, nós estamos aqui no sul da Bahia. Nós somos da Chácara das Sucupiras. E nós... Abriu o PowerPoint, o PPT. Tá certo? Estão vendo a imagem? Tá certo, está ótimo, Luciano. Pode. Então, o nosso contexto é esse. Apesar da gente estar no Nordeste brasileiro, a gente está no trópico chuvoso aqui, uma região de muita chuva, de floresta, de mata atlântica, e que há 200 anos atrás estabeleceu o plantio do cacau com muito sucesso, muita riqueza foi gerada. Mas, de uns tempos para cá, a lavoura foi ficando velha, as doenças surgiram, e aí a vassoura de bruxa começou a assolar a região de uma forma
muito forte. Foram 450 mil, pelo menos 450 mil empregos extintos nas fazendas, um grande êxodo rural, um grande êxodo regional também. Isso começou na década de 80 e até hoje as fazendas, muitas fazendas estão muito decadentes. Aí, em 2000, nós tínhamos uma chácara e começamos a implantar, sempre fomos agroecologistas, e começamos a implantação do nosso projeto de agricultura orgânica. E era uma fazenda de criação de gado, a gente tinha um gado só que não dava muito certo. O clima aqui não é muito propício para gado, é muito úmido, nós não tínhamos tecnologia, então era um conflito muito grande. E uma coisa muito interessante aqui também, por conta da decadência do cacau, essas áreas onde tinham cacau foram sendo substituídas por pastos, mas não um pasto arborizado, né, com sistema silvopastoril, enfim, com um sistema mais integrado, né, entre planta e animais, a mata, e deixar tudo meio que pelado, né? Então, de outra maneira, o ser humano atuando de uma maneira devastadora, né, com a agricultura e com a pecuária. Então, isso se reflete a nível regional. Regiões que plantavam cacau a 50 quilômetros de Ilhéus, hoje já são lugares muito próximos da Caatinga, do Nordeste, secaram muito por conta desse fracasso da lavoura cacaueira nos últimos 30 e poucos anos. Então, a chácara das Sucupiras, ela, a partir de 2012, com o conhecimento da agricultura biodinâmica, fizemos o curso lá no Instituto Elo, na Associação Biodinâmica, e tivemos esse contato e conseguimos criar uma tecnologia mais simples através desse conhecimento que a gente adquiriu com a biodinâmica também, e conseguimos sanar alguns problemas que a lavoura vinha tendo, né? Então, esse é um sistema cabruca saudável, uma cabruca sadia, com cacaueiros, árvores em cima. Cabruca significa plantio do cacau embaixo da mata. Então, você planta o cacau embaixo dessa diversidade de mata e com várias espécies regionais. Então, você tem aí 2 estratos. Em cima, 3 estratos. Em cima, você tem o cacau. No meio, ou em cima, você tem as árvores, desculpe. No meio, você tem aqui embaixo isso que parece uma grama, isso é o cacau. E embaixo ainda tem as herbáceas, as ervas, as plantas medicinais que estão aí nascendo o tempo todo. É um sistema muito sustentável, ecologicamente, ambientalmente, muito desejável, mas que economicamente ele vinha sendo impossibilitado por conta da grande incidência das doenças e o envelhecimento também, as tecnologias muito caras que foram pesquisadas pelos institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa também foram sucateados, o Instituto Federal sucateado, o Instituto de Pesquisa de Agricultura do Estado da Bahia foi fechado há 6 anos atrás, não temos mais instituto de pesquisa oficial na Bahia, então o agricultor ele ficou numa situação muito vulnerável, ainda está. A tecnologia proposta é muito cara, então a gente vem, através das técnicas e dos conhecimentos biodinâmicos, conseguindo reverter esse quadro, né? Então, com conhecimentos tradicionais da nossa própria cultura cacaueira, mais conhecimentos da agricultura orgânica, fitoterapia, os conhecimentos da agricultura sintrópica agora, né? Mas a agricultura biodinâmica é a nossa sustentabilidade, é o que vem dando, é o cerne, foi o que deu a grande virada que a gente precisava na fazenda. Até porque a agricultura biodinâmica ela nos traz um olhar do entorno, né?
o erro do cacauicultor em tentar sanar as doenças é ficar olhando só para a doença em si, aquele cacau doente, né? Quando ele começa a olhar todo o entorno, perceber um excesso de sombra, né? Ou seja, a falta da luz, a umidade, ou os momentos do ano em que ele tem mais luz, ou mais umidades, ou menos umidade, e for trabalhando conforme esses ritmos, né? Aprendendo a lidar com isso e conhecendo as características das plantas, né? Ao longo do ano, vai ficando mais fluido o trabalho. Isso. Essa coisa do calendário, a gente estabeleceu o calendário aqui na região, inicialmente, por conta das estações, porque aqui no sul da Bahia a gente tinha um ditado que falava a Bahia só tem uma estação, é verão o ano todo. Mas a gente, através dessa observação do céu, através dessa observação do calendário agrícola, do calendário biodinâmico, isso despertou em nós o interesse em perceber que não, a gente tem as estações ainda bem claras, não modificamos o clima aqui no sul da Bahia, às vezes tem secas, estiagens, mas normal dentro do que acontece historicamente, sempre aconteceu. Então, com esse conhecimento, a gente conseguiu também acoplar as nossas práticas às estações do ano, o que também vem ajudando muito o nosso manejo. Essas aí são algumas imagens da chácara. Aqui embaixo é o casqueiro, onde a gente faz o nosso composto através da casca do cacau. Nós não temos muito esterco aqui, então esterco para a gente aqui é ouro, e a gente maneja muito a matéria orgânica que a gente produz na própria fazenda e também através dos animais, que existem milhares de pássaros dentro desse sistema, dentro dessas árvores, comendo as frutas, açaí, pupunha, banana, de animais silvestres, né? E aí também, dentro desse contexto da nossa sobrevivência, a gente buscou a diversificação da produção. Nós hoje temos uma produção de... Quer falar um pouco? Vale? Aí a questão da diversificação, né? Você trabalhar num sistema, puxa mais para sistema agroflorestal, onde você tem o cacau, você não vai ter apenas o cacau ali, né? Você vai ter uma série de plantas e frutas com a sua sazonalidade e que precisa ser trabalhado isso, né? São alimentos. Então, hoje a gente, junto com o Luciano, a gente está desenvolvendo uma pequena agroindústria, né? E para beneficiar essas frutas, né? Desde doces, né? Desde doces e produtos que... Aí a gente tem aqui o cacau, né? Para quem não conhece, ele é um fruto, dando já volta a falar, o cacau, eu interrompi aqui, e aí, fora aqui a gente extrai o suco do cacau. Aí, Wagner, ó, daqui, quando a gente colhe o cacau, né? Pra gente, quando a gente quer extrair o mel do cacau, o famoso mel do cacau, a gente põe como numa prensa, então vai escorrer aquele líquido maravilhoso, dourado, né? Não é a polpa, né? É realmente um líquido, é um mel. O supra-sumo da polpa do cacau, né? Esse é o mel do cacau. E aí dá para transformar também esse mel do cacau em as geleias, enfim, dá para reduzir, dá para fazer muitas coisas. E aqui no meio a gente tem como se fosse uma raiz. E aí esse aqui é o que eles chamam de sibira, né? Sibira, aqui, ó, aqui no meio, a sibira, e que
quando o pessoal vai colher, eles já separam para mim quilos e quilos de sibira, porque eu gosto de cozinhar a sibira. Ele faz assada, farofa, frita. assada, faz... Então, do cacau tudo se Então, aproveita, né? Exatamente. E das frutas, fala dos doces. Então, e aí o cacau a gente colhe o quê? 2 vezes ao ano, Isso. né? E ao longo entre esses períodos, nós temos o jambo, nós temos as carambolas, nós temos o cajá, uma série de outras frutas que nós podemos usufruir, devemos usufruir, né? Porque a natureza é muito abundante. E nesse contexto, a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, né? Mas nós estamos inseridos aqui na região no cooperativismo e agora nos unimos, né, com a Rede Povos da Mata, que é fenomenal, né? Um apoio muito grande que se tem entre agricultores, entre as pessoas beneficiadores, chocolateiros, né? Então, todo mundo se ajudando a desenvolver novos produtos, entender melhor, né? O sabor dessas frutas e a identidade aqui da região, né? Então, é isso que nos dá muito prazer, né? Você ter essa abundância na sua casa, né? Que é a nossa casa, a chácara é a nossa casa, e poder viver, né? Dessa abundância. Uhum. Então, dentro desse contexto, a gente procura aproveitar ao máximo as frutas que a gente tem. Com a biodinâmica também a gente conseguiu produzir abacaxi, o abacaxi tradicional da região, com espinho, que já vinha sendo jogado a escanteio e com os preparados a gente consegue controlar as doenças dele, porque ele dá uma gumose, uma goma que estraga. Mas com a biodinâmica a gente conseguiu controlar e resgatar essa semente. Assim como o cacau também, a gente planta o cacau original, o cacau que veio da Amazônia. A gente tem vários tipos, mas também a gente resgatou esse cacau da semente original. Esse é o nosso projeto desse ano, inclusive. A gente também está consultoria, a gente está disseminando esse movimento aqui no sul da Bahia. É um empoderamento, né, do agricultor até a sua semente, né? E só a Dani aí plantando a semente do cacau, porque, por incrível que pareça, o agricultor sul-baiano ele perdeu o hábito de plantar cacau de semente. Com a tecnologia, os agricultores pensam que plantar cacau tem que ser um cacau comprado na biofábrica e um clone comprado por R$4 a unidade, quando na realidade o que a gente precisa é selecionar essa semente original, essa semente das roças antigas e que dá certo também. Então é isso que a gente vem fazendo na chácara há alguns anos e nossa base do nosso cacau básico é esse cacau original, é a variedade, são os varietais forasteiros, né? Aí são algumas práticas que a gente vem fazendo também, a substituição, por exemplo, do herbicida pela roçagem seletiva. Então, quem chega na chácara vai ver um monte de erva crescendo em todos os lugares, em todas as plantações, e o cacau ele permite isso desde que você saiba manejar. Então, a gente tem capebas, a gente tem bananeirinhas, a gente tem alicônias, a gente tem plantas medicinais de tudo que é jeito, para tudo que é lado, em todos os lugares. Assim, coisas que a gente nem conhece ainda e que o agricultor também não sabia que existia na fazenda dele. E com esse sistema de roçagem seletiva, as pessoas voltam a ter esse olhar, esse cuidado, né? E aí a roçagem seletiva também proporciona ao agricultor ir reconhecendo as árvores nativas, e que são ótimas companheiras, né, do cacau. Então, eles não precisa estar lá procurando mudas, plantando. Ele mesmo vai selecionando e deixando essas árvores crescerem novamente na roça. É um lugar que tem ainda um banco de sementes natural muito grande, né? Então, não precisa plantar árvores. As árvores, elas saem espontaneamente aqui na região.
Cada metro é a maior biodiversidade de árvores do mundo aqui no sul da Bahia, né? Isso medido pelo pelo Museu de Nova York, Museu Botânico de Nova York, Instituto Botânico de Nova York. Então chega a ter 1.000 árvores diversas por hectare, 1.000 variedades, 1.000 espécies de árvores. É uma coisa incrível. E a gente vem, mas o pulo do gato mesmo que deu todo o start, que a gente chegou um momento e falou, pô, a vassoura de bruxa dominou aí, cara. Aí quando a gente, cadê a vassoura de bruxa no cacau? Aí o trabalhador falou, ó, só tem aquele pouquinho ali. Foi o preparado mesmo, foram os preparados, isso aí a gente não tem a menor dúvida. Em todos os sistemas que a gente começa o preparado, a gente começa a aplicar, a gente percebe a diminuição no primeiro ano de até 95% do ataque da doença, das enfermidades, por conta do uso, principalmente do chifre sílica. A gente começa com chifre sílica no primeiro ano, para o agricultor começar a ter identidade. É um trabalho grande também, porque são áreas grandes para aplicar. Então, mas com o passar do tempo, a gente vai introduzindo os outros preparados. E aqui uma foto daquele pasto que vocês viram no começo. Hoje é um lugar de plantação de cacau com boa produtividade, de cacau sadio, perto da casa, muito legal. E aí, como eu falei para vocês, né? Nós somos membros da cooperativa Cabruca, onde lá a gente confecciona os nossos chocolates, né? Vocês estão vendo ali a nossa logo, né? Chácara das Sucupiras. Ali em cima, a árvorezinha, que é uma sucupiras, né? Um arco dourado, o cacauzinho, enfim, tem todos os significados. Que só existia 3 árvores, né? Sucupiras. E aí, em breve, vocês vão estar vendo essa logozinha aí nos nossos produtos. Mas a cooperativa é muito importante para nós, porque ela impulsionou, de fato, a qualidade, a gente buscar também a qualidade, né? A partir do momento que a gente, com a biodinâmica, conseguimos a sanidade, a qualidade foi melhorando, claro, mas as técnicas aí da fermentação do cacau, que você precisa aprimorar um pouco mais a sua infraestrutura, né? Conhecer mais, né, sobre esse mundo da fermentação, como secar o cacau, enfim. Isso a cooperativa nos dá, né, esse respaldo e a questão também de você ter uma segurança de para onde você vai entregar as amêndoas e a um preço justo, né? Aqui está o processo de quebra, onde a gente continua, a gente seleciona o nosso fruto para a gente ter um cacau de qualidade, tem que ser um fruto maduro. A gente vê aqui, esse aqui é um varietal misto, que é o nosso trinitário, não é o cacau forasteiro. A gente tem uma roça só de trinitários também, e que aqui na região está empisteado de vassoura, e o nosso está super saudável, graças a Deus. Então, a gente vai selecionando. E aqui a quebra do cacau, onde eles estão quebrando e jogando na caixa. Daqui o cacau vai para o coxo de fermentação e depois vai para a secagem. E aí, o que é legal, ó, para a Dani do Chocoroots está aí, ó, que legal. Os chocolateiros, para quem não sabe, né, a gente começou ano passado a pedidos também, né, de alguns chocolateiros, chocolatiers, né, separar, né, o cacau que é forasteiro, né, esse mais de raiz, né, aí de original, sabor intenso de cacau, sabor intenso mesmo, forte e tal, e esses trinitários, que aí tem um sabor mais frutado, floral, a gente passou a separá-los, né, nesse momento da colheita e da quebra, e fazer o processamento deles da fermentação e secagem separadamente. Aqui, todos os dias, passa aqui nessa caixa de madeira, que é o coxo, e aqui a gente vai virando durante até 7 dias. Depois ele vai para uma estufa de madeira, uma barcaça que a gente chama, e ele aqui vai ficar mais uns 5 dias, aí, 6 dias, secando, até chegar no máximo de 8% de umidade.
e aí fica um cacau de boa qualidade. E o cupuaçu é a mesma coisa, só que dobra o tempo da De fermentação e de secagem. Porque a gente também tem o chocolate de cupuaçu. Né? E aí a gente envolve, dentro desse processo da chácara, a gente pensa muito na sustentabilidade como um todo, o desenvolvimento social, o trabalhador ele tem a casa dele, o terreno dele, a gente sempre está estimulando eles a estudar, a implantar as roças dele, negócios que eles possam desenvolver também, ganhar, ter outras formas de lucro. A gente faz mutirão nas roças deles de vez em quando também para estimular e empresta ferramenta. Enfim, é uma parceria muito grande também que a gente tem com nossos trabalhadores e auxiliares, né? Aqui são os cursos que a gente dá também na chácara, né? Esse ano a gente geralmente dá 2 cursos por ano, um no outono e inverno, outros do Brasil, do mundo inteiro também, para vir participar e da região toda. Também temos um projeto ambiental na chácara, né? São 3 reservas e 3 corredores, mesmo com 20 hectares de terra, mas a gente procura preservar o nosso manancial de água. Nossos rios são todos cercados de matas, nossas nascentes também são todas preservadas. Então, a gente procura ter respeito também pela natureza, pelos animais, né? E estamos buscando as parcerias, os amigos, convidando vocês para virem para cá. A gente quer formar aqui, estamos a 20 quilômetros de Ilhéus, é uma área ainda que está longe do asfalto, são 10 quilômetros de asfalto, de estrada ruim, mas que é o próximo passo da cidade é fazer o anel viário. E aí o anel viário vai passar lá perto, né? A gente fica a 10 quilômetros do mar, tá? Então dá para ter uma vida rural e ter a praia ali. Ilhéus é uma cidade de 120 mil habitantes, na cidade tem aeroporto, tem porto, tem boas universidades, e a gente está muito feliz aqui. Dani veio aqui também, né? Eu falei da biodinâmica, mas na realidade, se não fosse ela também, a gente não estava nesse padrão, nessa felicidade toda, né, dona Dani? É assim. Então, é um sonho também que a gente pessoas venham se desenvolver aqui com a gente. Uma região que chove bem, que tem um belo rio, é uma região também que tem terras relativamente baratas, ainda com 10 mil reais você compra um hectare de terra na região. Então, um bom lugar para se pensar em investir, quem está pensando em comprar uma terra, um lugar mais quente também. A nossa temperatura aqui oscila entre 22 e 30 graus durante o ano todo, a gente não tem uma época fria aqui. Então, é isso. O que mais? E a gente fica de disposição aqui para responder o que vocês quiserem, perguntas, cantar. Aí está nosso Instagram, né? Mas acho que a gente pode colocar aqui no chat nossos contatos também. E fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. cumprimos a meta aí, Pedrão. Muito obrigado. Não, ótimo. Deu o tempo certinho. Legal. A gente podia entrar agora nesse momento de a gente entrar na conversa, né? Olá! Vamos ver aqui. Tinha uma pessoa que tinha levantado a mão. Ah, não está mais. Ó, esse aqui é nosso bombom de cupuaçu. Tá vendo? Esse bombom de cupuaçu. Então, se vocês pudessem começar falando até disso que você está falando, assim, vocês estão mostrando os produtos, deixando todo mundo com água na boca. Esses produtos têm... Aonde que tem para vender esses produtos? Vocês têm um tema de envio? Já tem lojas em São Paulo, em outras cidades que vendem? Como funciona a comercialização? Na verdade, as pessoas entram em contato com a gente e aí a gente envia, né? E hoje, né, uma coisa muito boa que tem acontecido com a gente é esse contato com algumas CSAs,
começou com a CSA de Bauru, com o Wagner, e vem, né, em busca desse produto, né, desse evento, mas porque também confia na gente, acredita no nosso projeto. Nós temos uma sintonia, né, mais do que uma certificação em si, né, é esse acreditar no nosso projeto, né. Então, já entregamos para a CSA de Brasília, já enviamos também para Pernambuco, enfim, para as pessoas em geral que entram em contato com a gente. E tem aqui também o Nibs, né, de cacau, que a Dani do Choco Roots aí usa, ó, né, Dani? A Dani usou esses dias aí, né, Dani? De alta qualidade. Fernandinho, um Nibs de alta pureza, né, de uma grande vitalidade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês em relação à questão do manejo. Então, vocês falaram bastante do sistema. E aí a Rede Povos da Mata... Desculpa, pode falar. Então, e a Rede Povos da Mata tem contribuído muito a gente trocar, né, figurinhas de formas de beneficiamento de produtos, né? Então, por exemplo, aqui... Cadê a câmera? Não estou conseguindo me ver. Tá. Aqui, ó, por exemplo, é uma amêndoa inteira de cacau caramelada, né, com açúcar demerara. Aí você tem outros produtos também com o próprio cacau, né, que foi desengordurado, enfim, tem uma série de... O que eu queria trazer, assim, o cacau não é só chocolate, né? Hoje você utiliza os derivados do cacau no seu dia a dia, na sua alimentação, numa barra de cereal, numa farofa, né? Enfim, não é a barra de chocolate só, né? A gente falou do mel do cacau, as geleias, enfim. Inclusive, tem uma pergunta aqui. Né? Tem uma pergunta que tem a ver com isso, que uma pessoa está perguntando como separar a manteiga do cacau e o chocolate rosa. Nossa! O que é chocolate rosa? Na realidade, o chocolate rosa é uma invenção aí de alguma indústria dessa aí. Né? O cacau, você separa a manteiga dele com a máquina, com a prensa, uma prensa fria, e é tipo um parafuso, e aí você separa a manteiga do líquor, né? Da massa de cacau. E aí você pode fazer, a partir dali, você tem uma massa que você faz o chocolate em pó, mas é uma máquina bem cara. Dá para fazer isso até um certo processo de separação, mas fica nessas máquinas mais simples, fica 5%. Mas hoje você tem umas máquinas bem baratas que tiram consegue separar até, ficando na massa até 5% da gordura, da manteiga. Porque essas máquinas antigamente eram muito caras. Esse processo de fabrico, de mexer no cacau, é um processo relativamente a nível artesanal, né? Artesanal, e o artesanal ele é muito recente, era um processo muito industrial e muito caro. Então, essas máquinas são máquinas recentes, é um movimento recente de popularização das máquinas de chocolate. Isso é muito legal, porque aí surgem milhares de sabores, chocolates em todos os lugares. Então, isso é muito legal, muito enriquecedor. Agora, voltando ao manejo biodinâmico, tem uma pergunta aqui, se há sempre momentos mais propícios para a colheita de frutos. Vocês já registraram mudança na qualidade dos frutos do cacau em diferentes momentos da lua? Ou seja, vocês falaram do calendário astronômico, você trabalha com calendário em relação à semeadura, com a colheita, como que é essa observação? Você tem algum conhecimento popular sobre isso também? A gente não ouviu a pergunta. Então, a pergunta é sobre se... Está caindo um pouco de vocês de vez em quando. Se tem momentos melhores para a colheita de cacau e se tem influência da lua em relação a essa colheita.
Eu complemento essa pergunta se tem influência que vocês utilizam também em relação à semeadura. Né? A semeadura do cacau, a gente busca o conhecimento do Steiner, isso vem dando muito certo. A gente planta o cacau sempre na lua cheia, né? A gente procura plantar agora no inverno, uma época, na estação mais chuvosa, porque a gente aproveita esse impulso da água, que é uma água natural e gratuita e toda energizada, então a gente usa esse impulso, mas o plantio a gente faz. Agora, por exemplo, eu estou preparando a área de novo plantio e vamos plantar na lua cheia, onde a semente está com toda a energia. A gente procura, dentro do possível, também colher na lua cheia, né? A gente percebe que é uma época que a semente também ela ganha algumas propriedades especiais. Só que nem sempre é possível, por conta da dimensão da fazenda, tudo no cacau é muito grande, mas dentro do possível a gente colhe na lua cheia, da crescente para cheia principalmente. Okay. As podas, alguém perguntou sobre a poda aí, Pedro, escrito. Sim. A poda as podas a gente faz sempre procura fazer na minguante, só que a gente prioriza mais ainda a questão da estação do ano. Quando o cacau tá com menos frutos, então a gente aproveita para pegar esses 3 meses aí, janeiro, fevereiro e março, e podar o mais rápido possível. Aí a gente aplica o preparado chifre esterco no chão, na terra, e junto com o Fladen, em 2 doses, e depois a gente vem, quando o cacau ele recupera as folhas, ele já está pronto, aí a gente aplica o chifre sílica, nesse momento. Em outras épocas, então a gente procura aplicar o preparado chifre sílica depois das podas, para conter a vassoura de bruxa e a podridão parda. E você utiliza uma pasta biodinâmica em algum momento? A gente utiliza, sim. Quer falar? A pasta biodinâmica a gente utiliza em indivíduos, sim, sabe? Não é que a gente percebe que estão precisando. Estão com muitas cicatrizes de podas antigas, né? Algumas árvores sofridas, ou alguns, não só o cacau aqui, qualquer árvore que a gente tenha, né? E o Luciano tem uma experiência, inclusive, com um mamoeiro Coqueiro. O coqueiro, que, meu Deus, a árvore, ela não só reavivou, mas, não sei, desencadeou uma produção, assim, fenomenal, né? Verdade. Uma broca que comeu metade do coqueiro, e aí a gente aplicou a pasta, criou uma camada grossa e revigorou o coqueiro. Ele produziu durante muitos anos. Incrível. Então, assim, a gente tem 10 mil pés, né? Em torno de 10 mil pés, hoje, adultos, né? Isso. Adultos, né? Maduros, assim, produzindo. Então, fazer a poda e passar a pasta em 10 mil pés, né? Não é simples. Então, a gente seleciona mesmo, vê quem que precisa e tal, e aí a gente usa. Tudo no mundo do cacau é uma coisa assim de alguns milhares de pés que você tem que ter para você conseguir ter uma fazenda que vale a pena você criar as estruturas, então tudo é um volume grande de área para aplicar preparado, tudo tem que ser muito pensado para você ter a otimização disso, porque senão você fica também só realizando práticas e sem fazer, e são muitas práticas, né? Então a gente buscou otimizar, mas não deixamos de aplicar nossos preparados todo ano, porque é a saúde das nossas plantas e do nosso sistema. Você falou desse tema das sementes, né? Que é um tema bem importante, que, como você falou, que na tradição convencional, né, cada vez menos se usa isso, muito mais esses clones, né? Se quisesse falar um pouquinho mais, por exemplo, quantos tipos qual que é a variabilidade de tipos de sementes existem? Deve ser muitas, né? Mas que vocês têm disponíveis, né? Existe algum? Porque a semente de cacau ela não se conserva, né? Você não tem como guardar ela, é isso mesmo, né? Ela colher e plantar rápido. Uma semana ela já
já perde o poder de germinação. Então, o cacaueiro chegou aqui na Bahia, vindo da Amazônia, através de mudas. Então, você tem uma grande variedade de sementes hoje no mundo. Só que o cacau é uma planta ainda pouco estudada, né? Então, o que é que acontece? A gente, nesse momento, a gente recomenda apenas o plantio das variedades do forasteiro, porque o cacau, que a gente chama de cacau comum, que é o Pará, Parazinho, Maranhão, e o cacau branco, que é o catongo. Então, essas sementes, por quê? Porque além delas terem um sistema radicular muito forte, muito resistente a muitas doenças, o cacau ele é autocompatível, ou seja, o pólen dele consegue gerar o fruto nele mesmo, ele se autopoliniza. Quando algumas sementes de cacau vindos da América Central, o cacau vindo da América Central, da Venezuela, são variedades de sementes muito delicadas, são cacau mais fáceis de ter doenças, menos resistentes às intempéries. Esse cacau forasteiro que a gente cultiva, ele é um cacau de raiz, é um cacau forte, é a melhor raiz que existe no mundo. Tanto que quando eles vão clonar o cacau, eles buscam esse cacau forasteiro, essas variedades do cacau forasteiro. Então, na realidade, você tem uma gama muito grande de sementes, Pedro, mas pouco estudadas e que não são recomendadas plantar como pé franco. São clones, geralmente são multiplicadas por clone. A gente está propondo inicialmente, como não existem estudos mais concretos, o plantio desses varietais do cacau forasteiro. São esses 4, Pará, Parazinho, Maranhão e o catongo. Que é esse cacau aqui, pega ali o pequenininho ali, que é esse tipo de cacau aqui, que é o cacau amarelinho. Esse aqui é um Maranhão, esse aqui diferentes, mas que pertencem ao mesmo ramo genético, são variedades vindo do rio Amazonas. Então, material muito forte. Mas o que é interessante, assim, a gente tem umas áreas que tem uma variedade grande de cacau. Então, na época da colheita, a gente tem feito o seguinte, os testes sensorial. Então, é o dia que a gente vai, a gente corta, a gente sente os aromas, experimenta, degusta, e aí a gente vai marcando, né, aquelas árvores que a gente considera interessante, que pode trazer um produto bem interessante, né? Num blend ou ela sozinha. É o dia da festa, todo mundo quer fazer esse dia, né? do sensorial, a prova sensorial. E aí a gente vai selecionando de fato, né? Os produtos característicos lá da chácara, né? E a gente busca incentivar isso para os agricultores, né? Que eles encontrem a sua identidade. E essa coisa nos projetos a gente percebe que as pessoas perderam realmente esse hábito de plantar o cacau, e as fazendas que eram para ter 1.000 pés por hectare, hoje tem 300, 200. Então, pela falta do hábito do plantio do cacau de semente, porque as outras técnicas, por incrível que pareça, são difíceis aqui na região, caras, e poucas pessoas dominam. Então, a gente vem simplificando o método de plantio novamente, baseado naquele conhecimento dos nossos avós que plantavam cacau de semente. Eles tinham o hábito de plantar o cacau que eles falavam que era plantar cacau no bico do facão. Você abre com o facão um buraco, bota a semente, pronto, está plantado o cacau. Então, eles faziam isso, cacau plantado no bico do facão. A gente está resgatando isso e está dando muito certo. Claro, fizemos uma modernização do método, fizemos uma adaptação. Em vez de uma semente, a gente põe 5 para poder escolher a melhor planta. Então, tem todo um critério que a gente vem trabalhando com os agricultores, e isso
vem dando certo e as pessoas vêm se empolgando e plantando novamente cacau, que nos deixa muito felizes. E o cacau é a sustentabilidade dessa região, né? Algo que eu queria acrescentar é as pessoas veem muitos chocolates saindo aqui do sul da Bahia, né? Mas isso não significa que a produção do cacau tem aumentado no mesmo ritmo. Não. Entende? Então, a gente precisa estimular a agricultura do cacau, né? Sustentável. Então... É verdade. E muitos chocolateiros, eles têm muita dificuldade em conseguir aquele pouquinho cacau. Muitos chocolateiros compram cacau na nossa mão, mesmo tendo fazendas, eles compram cacau na mão de outros agricultores pela dificuldade de ter um cacau sadio. Isso é um fato da região cacaueira, não só da Bahia, porque o cacau, por incrível que pareça, o cacau da Bahia é considerado um dos melhores do mundo, né? Cacau ruim é o cacau que vem da África, da Indonésia, são considerados piores ainda do que o nosso. Mas, assim, a biodinâmica, a gente tem conseguido um cacau de excelente qualidade. E em relação ao manejo biodinâmico, essa questão que você falou da simplificação, como que é? Tem uma pergunta aqui se as aplicações de dinamizações são manuais ou mecanizadas. Olha só, nós nós mexemos manualmente, né, os preparados. Agora a gente aplica, hoje a gente tem um pulverizador costal elétrico. Então custa R$400, é muito legal e muito prático. Você liga na bateria, carrega durante a noite, durante o dia você aplica aquilo, leve para o trabalhador, não é como aquele monstrão pesado, e isso vem ajudando muito a gente também, esse pulverizador. Então, dentro do possível, a gente procura mecanizar o que dá. O cultivo do cacau é um cultivo muito manual já. Então, dentro do possível que a gente pode mecanizar na lavoura, que é bastante limitada, a gente faz. Para otimizar, roçadeira, né? Muita declividade, né? Mas a mistura dos preparados é na mão grande, como diz o outro aqui. E aí a gente leva para a roça, né? Quando vai fazer a dinamização, a gente leva o galão, leva todos os aparatos e faz então dentro da área que a gente vai dinamizar. Tem uma pergunta aqui se vocês usam homeopatia, algum tipo de homeopatia. Assim, a gente tem segurado, eu uso homeopatia, né? Mas como a gente tem trabalhado muito apoiando os agricultores, desenvolvendo algumas pesquisas, né? A gente tem utilizado mais a fitoterapia do que a homeopatia hoje, porque é algo novo para muitos agricultores, sair do veneno e ir para uma transição para algo mais natural, e de repente eu chegar, você vai ter que fazer um nosódio, né? Ou você vai ter que usar uma homeopatia, que você vai ter que fazer assim, assado, diluir e tal, pode gerar ainda uma aversão a querer trabalhar com algo mais alternativo, né? Então a gente tem levantado, estudado, né? Quais as plantas que tem no lugar, o que os agricultores conhecem e tem tentado trabalhar com as plantas, por enquanto. Mas eu já, assim, lá com a gente eu tenho feito algumas experiências, mas eu nem vou falar aqui porque são experiências, né, para não falar que já está dando certo, que não está, e, né? Estamos pesquisando. Pesquisando. Mas é isso, até os preparados, lá na chácara a gente utiliza todos, mas assim, quando a gente vai introduzir nas fazendas, a gente, nos primeiros anos de projetos que a gente fez aqui, a gente procurava falar de todos, introduzir todos ao mesmo tempo e nunca funcionou. Criava uma confusão danada, muito grande. Então, agora, a gente busca fixar primeiro, nos primeiros anos, trabalhar o preparado Shift Silica, para o agricultor até ver o resultado no seu cultivo. E aí, com o passar do tempo, com essa fixação, com esse entendimento do que é o preparado, a gente vai introduzindo os outros dois preparados principais, né?
porque senão fica uma confusão, o cara não entende direito o que é. E aí, quando o agricultor vai amadurecendo no processo, aí a gente vai levando os outros preparados. E aí a homeopatia, né, também. E uma pergunta sobre o sistema, assim, ele diz assim, o sistema radicular do cacau tem características muito particulares. Nas observações de vocês, é possível pensar em que um cultivo do cacau com densidade menor pode permitir cultivo nas entrelinhas? É possível, sim. Existem muitas pesquisas. O sistema radicular do cacau ele é uma pivotante que fixa a planta lá embaixo e as radículas que alimentam ele mais superficiais, né? O sistema existem alguns sistemas com menos densidade de plantas por hectare, vários consórcios. A gente tem lá na chácara também o consórcio cacau com cupuaçu, dá para você existe o cacau com seringa, cacau com açaí, e isso é possível, a gente faz também. Só que no nosso caso a gente tem uma densidade razoável que é no 3x3. E aí a gente fala que a gente tem as duas cabrucas, que é a cabruca com árvores em cima e embaixo do cacau as ervas. Isso também ajuda muito nesse processo da gente ter uma biomassa bem diversa. A gente não planta biomassa, não recomenda que plante biomassa aqui na região. Por quê? Porque você tem uma diversidade de ervas nascendo tamanha. Então, as pessoas começam, vamos plantar leguminosa. Aqui não precisa. Você, pelo contrário, você tem que aprender a manejar. A gente recomenda que o agricultor ele aprenda a manejar com o mato que ele tem. Mas, assim, é possível fazer sistemas menos densos e existem vários modelos, tá? Sistemas agroflorestais, com intercalação, cacau, fila de cacau, fila de cupuaçu, fila de cacau, fila de... Banana. Não, banana, ela é sempre usada nas plantações de cacau jovem. Aí depois eles tiram o cacau. Então, a cabruca, a gente fixar a cabruca é uma luta e é uma batalha muito forte, porque hoje eles vêm com cacau a pleno sol, que é o inverso de tudo, toda essa sustentabilidade. É um cacau com muito herbicida, a pleno sol, com muito adubo químico e com irrigação, desviando rios. E então, assim, é um processo todo inverso dessa batalha que a gente tem da sustentabilidade do cacau cabruca, com as árvores e com esse mato maravilhoso que existe embaixo do sistema, né? Então, você tem os 3 estratos do cacau. Você tem o sistema das ervas, do cacau no meio e as árvores em cima, que é maravilhoso. Mantém a umidade, a chuva vem. É muito, muito bacana e sustentável. Depois tem uma pergunta aqui agora sobre a questão da mão de obra. Se vocês precisam de vez em quando contratar mão de obra extra e como que é a participação desses trabalhadores nas atividades biodinâmicas, aplicação de preparados. Esses trabalhos, os trabalhadores extras que vêm... Acho que em geral, né? Acho que em geral, né? Os trabalhadores assimilaram bem, principalmente quando ele vê o resultado, né? O agricultor, o trabalhador lá na fazenda, ele é muito, ele tem a alma dele viva. Então, quando ele vê que a coisa está fazendo bem, ele se empenha. Nossa equipe é uma equipe muito participativa. Eles têm autonomia para fazer as intervenções. A gente tem conversa sempre. É um ambiente muito feliz que nós temos. E é uma região, é uma comunidadezinha. Então, mão de obra a gente às vezes precisa contratar e contrata o pessoal dali da comunidade vizinha mesmo, né? Eles gostam muito de trabalhar na chácara e graças a Deus, falta mão de obra para algumas pessoas. Para a gente gostaria de ter mais fazenda de cacau, ter mais coisa para contratar mais gente. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai contratar mais um, para o ano mais outro, porque a gente quer gerar riqueza em mão de obra, dar emprego a esse povo. Esse é um objetivo nosso, empregar as pessoas da região, uma região... Fazer parcerias, né, também. Parece mais. Lá, a gente fica
parte do tempo lá, parte do tempo em outras atividades também, né? Viajando e tudo. E nas semanas que nós não estamos lá, e é semana de aplicar preparado, eles fazem tudo, né? Eles fazem tudo. Então, com bastante eficácia, assim, com bastante carinho, né? O interessante também é que eles sempre vinham assim, a gente produz aqui o cacau, mas a gente nunca consegue degustar, né? Comer o chocolate que todo mundo compra por aí, que a gente não tem condições, né? Tal, não sei o quê. E aí, dentro das possibilidades, né? A gente leva chocolates, né, de diversos lugares e faz degustação do nosso chocolate, né? Leva eles para participar também. Acho que é importante nesses eventos, quando tem do mundo do cacau, dos chocolates aqui na região, para eles entenderem para onde vai, né? Para onde está indo todo esse esforço, esse trabalho, né? Também. Então, é bem legal, assim. Ó, quer mostrar? O cupuaçu. Ó, para quem não conhece, a gente trouxe uma outra fruta aqui, que é importante para a gente, que é o cupuaçu. Ó, o cupuaçu, parente do cacau, um primo do cacau, Theobroma. Abaixa aí, né? É lindão, cheiro assim incrível, né? E para vocês verem que vocês estão conseguindo enxergar, ele tem muita polpa, assim, é muita polpa, muito mais do que o cacau, né? Então, com ele dá para fazer muita coisa, doces, nossa. Suco, compota, geleia. A semente também a gente fermenta e faz chocolate de cupuaçu. Muito, muito conhecido no Pará, o cupulate, né? Então, é um parente do cacau que também se adaptou muito bem à região. E a gente vem procurando viabilizar, porque muita gente plantou aqui, só que não tem viabilidade econômica, não tem quem compre. Então, as pessoas perdem, os pequenos produtores, como muitos cultivos que foram incentivados a plantar e não tem destino final, né? Apodrece nas roças. E a gente está conseguindo viabilizar a semente, o suco também, através da biodinâmica. E contamos com todos vocês pedindo aí e ajudando a gente, porque a gente deve vender esse negócio também, não é só produzir, não. Falando em venda, tem uma pergunta sobre certificação Demeter. Como que é a certificação de vocês? É para a BD, para o IBD está perguntando. A gente tem a nossa certificação Demeter em conjunto com a cooperativa Cabruca. Então, isso torna também mais viável economicamente para uma certificação, né? Pelo IBD Certificações, né? Que faz a certificação por auditoria. E aí, a cada ano, aí tem todo um sistema, né? Burocrático. Então, nós recebemos auditoria tanto interna, né? Como também a auditoria do IBD. E aí, com o Povos da Mata, que é uma certificação participativa, a gente ainda está no processo, né? Então, a gente quer certificar com eles aí a certificação orgânica, né? Aí a certificação principalmente da nossa agroindústria e para a gente conseguir difundir também esses outros produtos. Porque a Cabruca, ela não consegue, como a Cabruca trabalha com volume maior, ela não consegue absorver esses pequenos lotes que a gente tem de jambo, doce de jambo, polpa de jambo, e a Povos da Mata, a gente está viabilizando essa certificação para a gente fazer essa comercialização, né? Jambo desidratado, carambola, a gente produz carambola também, a gente produz palmito, a gente produz abacaxi. Então, esses produtos a gente não consegue comercializar pela cooperativa. Então, a gente quer fazer via Povos da Mata, já estamos certificando, a gente já é certificado Povos da Mata. Com a pandemia agora houve uma paralisação, mas... E quem sabe mais para frente, mais colegas se animam e a gente não torna também uma certificação participativa Demeter também, né? Com a ABD, né? Mais para frente. Vamos trabalhando para isso. Para terminar, aqui tem uma última pergunta aqui, que é: vocês fazem poda, extratos altos
Cabruca? Manejo de poda das árvores que estão sombreando o cacau, no extrato mais alto. Sim, 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 a gente faz. Tem escada, tem a motopoda, tem... Essa época do ano, por exemplo, a gente faz isso. Agora a gente abre o sistema para o sol, né? A gente está na época fria aqui, da friagem, e então é a época que a gente poda o máximo que a gente pode as árvores, sombra, bananeira, para entrar o sol e o cacau produzir. A gente está entrando no processo, a gente está na entre-safra agora, uma época que não tem muito cacau, e preparando, aí o cacau começa a florar em maio, junho, julho, agosto, e florar e birrar para a gente colher 6 meses depois, lá para setembro, outubro. Então, essa época é importante que tenha sol na planta, né? Então, a gente abre o máximo o sistema para poder entrar o sol agora. Muito bom. Em setembro, a gente faz o inverso. Também a nossa roçagem agora é mais forte, para você tirar um pouco a umidade, estabelecer um pouco mais de secura no ambiente. Então, é a época do preparado chifre sílica muito forte, né? É época que a gente começa a pensar na aplicação do preparado chifre sílica, as folhas estão maduras, as folhas do cacau que a gente podou já amadureceram, e é a época que a gente começa a vir os birros também, então o chifre sílica já protege também os birros da podridão, da vassoura de bruxa, e então é esse manejo, o manejo da luz agora, né? Abrir para a luz, aplicar luz também na roça. E as abelhas, de alguma forma, estão presentes? Vixe, muito! Muito mesmo. É uma, como fala, uma orquestra. Tem muita abelha, tem abelha nativa, né? Nós não trabalhamos assim com manejo, né? Ainda. Né? É uma vontade que eu tenho, mas no médio prazo mas em volta da casa a gente tem muito. algumas colmeias nativas, arapuá, tem a jandaia, tem a mandaçaia, tem um monte de abelha nativa aqui na região. É um lugar que tem muito, né? Ótimo, muito obrigado, Daniela e Luciano. Para terminar, o que vocês gostariam de falar? Encerrar? Fala aí, você. Bom, como eu estou muito próxima dessa parte do pós-colheita, né? Dos alimentos, tem algo que me despertou, uma imagem que me despertou esses tempos, quando a gente estava fazendo o processo da fermentação. Os especialistas, eles falam assim, que para a amêndoa existir, o embrião da semente, né, tem que morrer, né, nesse processo da fermentação. Para mim, esse momento, na verdade, não é a morte do embrião. É a entrega da semente para um novo ser que está surgindo ali, né? Essa semente, ela tinha, a partir das forças cósmicas, né, que adentrou a ela todas aquelas informações do arquétipo, do que se tornaria aquela planta, né, aquela árvore, com os aromas, com as formas e tudo mais, ela está com todas essas informações concentradas e ela vai, nesse momento, entregar isso para a amêndoa que vai se tornar o nosso alimento, né? Então, é muito bonito você pensar que, a partir dali, a gente vai estar se alimentando, né, com esses alimentos biodinâmicos, com toda essa força, todas essas informações, né, tão lindas, lá do cosmos, né, trazendo isso para dentro de nós, né. Então, para mim, é uma entrega realmente para essa amêndoa, para esse alimento. Ela está se entregando tudo que ela tem de bom, né? De informações, de aromas, de sabores,
né, para ser transformado dentro da gente. É isso. O que eu tenho para dizer é que a biodinâmica ela é uma joia que a gente tem na nossa mão. Ela é um conhecimento. O que o Steiner fez por nós, a gente tem que ter uma alegria muito grande, um respeito, é muito bonito e muito forte isso que está acontecendo aqui na chácara, que a gente tenta multiplicar. E quando a gente vê toda essa comunidade aqui, biodinâmica, todas essas pessoas de norte a sul do Brasil, Nelson lá no sul, Fernando, Pedro aí em Botucatu, a Dani, a Eulina aqui na Bahia, isso nos alegra e nos anima muito de que essa força que Steiner trouxe, que a gente vai tocar isso com muito carinho e com muito cuidado, como vem sendo feito, e com muita multiplicação, porque é um fruto maravilhoso, é um conhecimento completo. A gente percebe isso a cada dia que passa, a cada dia que a gente trabalha esse conhecimento, trabalha essa formatação, trabalha essa massa de conhecimentos que existe. Então, a gente fica muito feliz, cada dia mais animados em estarmos nesse processo junto com vocês. Agradecemos a vocês a oportunidade, agradecemos a todos que estão aqui. E viva São João, que aqui é São João, viu? É época de forró. Obrigado, Luciano e Dani. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Tudo valeu. de bom, obrigada. Valeu. Um abraço em todos. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Até mais.